Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa obra aqui, Gente Pobre, de Fyodor Dostoiévski, esse clássico aí da literatura, desse grande autor aí da literatura mundial. Gente Pobre é a primeira obra de Dostoiévski, que vai ser escrita em 1846. E para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui da cabeça do autor e até mesmo daquilo que ele retrata aqui nessa obra, em comparação com as outras obras, a gente precisa entender um pouco da vida de Dostoiévski, daquilo que ele viveu e daquilo que, sendo parte da sua vida, então, foi introduzido nos seus personagens e na sua literatura de modo geral, né? A obra de Dostoiévski, ela é dividida entre dois períodos, né, principais aí. Nós temos o período pós-exílico e o período pré-exílico. É isso mesmo. Dostoiévski passou 8 anos exilados, trabalhando aí em trabalhos forçados na Sibéria, como punição de algo que ele fez. Vamos entender o que aconteceu, né? Ele nasce em novembro de 1821, morre em fevereiro de 1881, dia 9 de fevereiro para ser mais específico, ou seja, morre aos 59 anos. Tem uma vida curta, né? Se a gente for pensar em comparação ao tanto de coisa que ele escreveu, ao tanto de coisa que ele produziu, é uma vida sim curta e é aí autor de obras excelentes, né? As mais conhecidas então são aquelas obras que estão nesse período pós-exílico, que são aí Irmãos Karamazov, a última obra dele, né? Crime e Castigo, O Adolescente, O Idiota, são todas obras desse período pós-exílico. No seu período pré-exílico, nós temos obras não tão conhecidas e com uma pegada um pouco diferente, um ritmo um pouco diferente em comparação com o que a gente vê nas outras obras. Mas a gente falou de exílio, a gente falou de prisão, de condenação, o que acontece, né? Dostoiévski, ele fazia parte de um grupo, na sua juventude ali, ele vai fazer parte de um grupo chamado de Círculo de Petrashevski, que era um grupo formado aí por estudantes, por escritores, por funcionários públicos, inclusive até mesmo funcionários aí das Forças Armadas, né, oficiais do Exército, que de início, como atividade principal, vamos dizer assim, era um grupo que se dizia se reunir para discutir obras literárias, para conversar sobre obras literárias, que até então eram obras proibidas pelo czar Nicolau I. Só que havia uma grande suspeita de que este grupo, na verdade, era um grupo aí de revolucionários socialistas e tudo mais, né, antimonarquistas e, enfim, anti-imperialistas, aquela coisa toda. Como era de costume, né, ao que parece, algum funcionário do Estado, do czar, meio que entra disfarçado para fazer parte daquele grupo ali. E em 22 de abril de 1849, Dostoiévski vai ser preso junto com os demais integrantes ali do círculo de Petrashevski. Eles passam ali 8 meses, né, na famosa prisão de Pedro e Paulo, né, a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, e ao final das investigações, então, todos os integrantes desse grupo, eles são sentenciados à morte por fuzilamento. Há um teor aí, meio de maldade no czar, porque os condenados, eles são vestidos então como condenados, são levados por um paredão para serem fuzilados, só que minutos antes o czar vai comutar essa pena deles, então, para ao invés de fuzilamento, passarem então um período, no caso de Dostoiévski, 8 anos ali na Sibéria com trabalhos forçados. Na Sibéria, então, durante esse período, nós vamos ter ali um Dostoiévski que vai ter contato, então, com pessoas que são verdadeiramente criminosas. Havia ali uma separação entre os criminosos e os presos políticos, onde os criminosos não tinham muita intenção de estar perto dos presos políticos e tudo mais, porque de certa forma, de alguma forma,
aqueles presos políticos representavam aquilo que até mesmo eles odiavam e não gostavam por causa da pretensa intelectualidade e tudo mais, mas mesmo assim, Dostoiévski consegue aproximação, vamos dizer assim, né? Se é que se pode dizer assim, mas fato é que esse contato que ele tem ali na prisão, esse contato que ele tem ali com essas pessoas, acaba fazendo com que um pouco disso, um pouco desses dilemas que ele presencia ali, ele acabe imprimindo isso nas suas obras. É por isso então que pós esse período, nós temos essas obras que são tão marcantes por causa desses dilemas, por causa dessas questões religiosas, por causa desses personagens todos envoltos em dilemas morais, como é o caso, por exemplo, do Rodion Romanovich Raskolnikov, né, lá no Crime e Castigo, que a gente tem até um princípio ali de eugenia, né? Por que não dizer aquela ideia então de que uma raça, um grupo é superior a outro grupo e é por isso que ele vai assassinar então a senhorinha ali. A gente tem, por exemplo, a ideia do fratricídio, né? Em Rimouski Karamazov, não só a ideia do fratricídio, mas a ideia, a discussão moral de que se Deus não existe, será que tudo é permitido, né? Então, você percebe essa carga, né, de coisas que se justificam e se entende se você pensar numa pessoa que viveu, então, durante muitos anos no meio aí de criminosos, de pessoas realmente com esses dilemas. Entendendo isso, a gente consegue então ter um olhar retroativo, olhar para trás, para analisar a gente pobre. Porque em gente pobre você não tem nada disso. Gente pobre, você não tem esses dilemas morais, você não tem esses assassinatos, você não tem essas discussões religiosas sobre a existência ou não existência de Deus. O que você tem em gente pobre é uma descrição vívida da miséria, da pobreza. O que era também característico da época em que Dostoiévski está vivendo, porque a gente está numa Rússia muito pobre, de muita miséria, de pessoas realmente assim, abaixo do limite. Então você tem essa miséria vívida sendo representada, e um outro fator que, unido a isso, faz dessa obra, então, uma obra monumental, é o estilo, né? Você não tem aqui uma narrativa corrida, você não tem aqui uma narrativa onde os personagens estão ali dialogando dentro de um enredo. O que nós temos aqui são dois personagens principais que estão trocando cartas, eles se comunicam por meio de cartas. E é o que legou a essa obra, então, o título, né, ou a classificação de um romance epistolar. E quem são então esses dois personagens, né? Eu vou reduzir aqui os nomes porque o meu russo está meio enferrujado, né? Mas nós temos o Dievushkin, que é um funcionário público de baixa patente, né? Ele é um copista, então dentro do funcionarismo público ali talvez é a posição mais baixa. E nós temos a Várvara, que é uma menina nova, não especifica muito bem a idade, mas pela descrição que dá, está ali na casa dos 20 e poucos anos. É uma órfã injustiçada. O livro não dá detalhes de fato do que acontece com ela, mas as menções que ela faz e as menções que o Dievushkin faz a ela também trazem à memória e a ideia de algum injustiçamento que ela sofreu, alguma vergonha pública que ela sofreu e tudo mais. E por meio dessas cartas, então, nós vamos ver ali, nós vamos ter retratado dois amigos que, a despeito dessa penúria, dessa pobreza, dessa miséria que estão vivendo, eles acabam se ajudando, eles acabam se auxiliando, né? E isso é um fator interessante nesse livro. Um ponto que a gente precisa deixar claro aqui também, né, e que o livro deixa isso claro em alguns momentos, de começo não. No começo você não entende, por exemplo, qual é o tipo de relação que eles têm. Você não entende se é uma relação amorosa, sexual, né, com intenções sexuais, seria essa a questão, ou se não. Mas no decorrer das cartas sendo trocadas ali, fica claro que eles têm algum grau de parentesco. Não especifica que grau de parentesco, mas que eles têm um grau de parentesco. Fica claro também que existe uma grande diferença de idade. O Dievushkin já é um senhor, já, aí na casa dos seus 50 e poucos, 60 anos, em contraste com ela, que é uma jovem, uma menina, aí nos seus 20 e poucos anos, né? Outro ponto que chama a atenção da gente também aqui é a maneira como os dois se tratam, né? Talvez
para a gente estar pensando numa época totalmente diferente da nossa, numa cultura totalmente diferente da nossa, um contexto totalmente diferente do nosso, mas fato é que eles se dirigem uns aos outros de uma forma muito afetuosa, de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito respeitosa também. Então, temos esses dois personagens, mas eu sei que eu já falei isso aqui e me perdoem por ser repetitivo, mas nós temos um terceiro personagem aqui que percorre a obra do início ao fim, que é a miséria. Não é à toa que o livro tem esse título, né? Gente pobre. E sabe, aqui é uma miséria mesmo, não é simplesmente uma pobreza no sentido de que eles são privados de itens de luxo, mas é uma miséria onde falta itens básicos para a subsistência, onde faltam itens hoje que a gente acaba, enfim, tendo como coisas banais, dado o quanto que é comum termos hoje. Por exemplo, muito comum ter roupa. Roupa é uma coisa comum hoje. Você acha loja de R$ 20 aí que vende roupa e roupa que você usa para sair e tudo mais. Sapatos também, uma coisa muito simples. Chinelo, coisa muito simples. A gente está pensando numa Rússia onde as pessoas pobres utilizavam aí uma peça de roupa durante muito tempo, e não só mesmo, durante anos. E o que ia se fazendo era ir se remendando aquilo ali, se consertando aquilo ali, porque era um item caro, era um item difícil de conseguir. E a gente vai ver aqui, então, por exemplo, no decorrer da obra, o Dievushkin, principalmente, tendo dificuldades com roupas básicas. Tem um momento onde ele está diante dos chefes ali, e um dos chefes ali olha ele de alto a baixo, assim, né? Focando exatamente nessa roupa pobre, nessa roupa cebosa, sabe? Nessa roupa remendada, um botão solta do capote dele, assim, e cai na frente, né, de uma excelência que está lá, que parece ser o que aparece, né? Ou alguma outra grande autoridade. E que é uma coisa muito vergonhosa para ele, então, porque ele fala: não sei se eu não sei, eu fiquei sem saber o que fazer, se eu abaixava e pegava, ou se eu deixava e tudo mais. Porque é uma situação de penúria realmente muito grande. Chama atenção também que, apesar dessa pobreza, então, a literatura é algo comum na vida deles. Se a pobreza é uma coisa comum, fazendo para e a pobreza da literatura é uma coisa muito comum. Eles estão trocando livros. O Dievushkin empresta um livro para a Varvara empresta um livro para o Dievushkin. Às vezes a Varvara pega um livro emprestado com outra pessoa, empresta para ele e fala: olha, toma cuidado, né? O livro é emprestado e tudo mais. E são feitas citações, né, de Pushkin, são feitas citações de outros autores aqui, que são já anteriores, obviamente, a Dostoiévski e conhecidíssimos e já famosos ali na Rússia, o que dá a entender aqui, então, e a gente não pode dizer se intencionalmente ou não, né, mas dá a entender que uma mensagem, né, de que pobreza e falta de leitura não são coisas que andam obrigatoriamente juntas, né? A gente tem pessoas aqui miseráveis, mas que conseguem dar o seu jeito ali para ler, para ter acesso a um livrinho e tudo mais, né? Uma das histórias secundárias que se passam dentro da obra, porque nessa troca de cartas tem algumas histórias secundárias de outros personagens que eles estão contando ali. Uma dessas histórias se passa exatamente nesse contexto de livros, né? Um professor que, enfim, tem um contato ali com uma aluna e aí tem uma morte, assim, uma coisa bem triste mesmo, para falar a verdade para vocês, né? Na leitura você vai perceber uma coisa também que chama atenção, que é a nobreza dos personagens. Apesar da situação financeira terrível, eles são pessoas de caráter. Eles são pessoas que têm esse caráter, então essa nobreza demonstrada ao longo das cartas que estão sendo trocadas ali. E você vai vendo que eles cuidam verdadeiramente um do outro, né? Por diversas vezes nós temos a Varvara aí repreendendo o Dievushkin exatamente pelo fato dele estar usando o seu parco dinheirinho ali para ajudar ela, para enviar para ela, que são os copeques, né? Nós temos os rublos e os copeques, que seriam basicamente os centavos, né? Onde ele envia então moedinhas, envia dinheiro, às vezes até envia alguns rublos também para ajudar, e ela às vezes repreende ele porque ela conhece a realidade dele de penúria e de pobreza também, e a repreensão dela é para que ele cuide dele também, para que ele não se preocupe somente com ela de ficar comprando coisas caras para elas, mas para que ele cuide de si também, né? Agora,
no mesmo ponto, na mesma medida que às vezes ela repreende por ele estar gastando com ela, a gente consegue vê-la também desesperada e enviando cartas e dizendo: olha, envia dinheiro rapidamente, envia dinheiro urgentemente, porque a situação apertou, a situação é essa e essa e essa, né? E aí a gente vê ele numa sinuca de bico, porque ele tenta conseguir empréstimos. Tem uma cena muito triste onde ele é humilhado, literalmente humilhado, ao tentar pegar ali um empréstimo para ajudá-la e não consegue, né? E o fato de não conseguir acaba deixando ele mais triste ainda. A gente vai ter umas partes também onde ela vai repreendê-lo por causa da bebida, né? São poucas partes, mas existem essas partes onde ela repreende ele por causa da bebida, por estar usando então também o dinheiro que é pouco para, enfim, para beber, né, para se embriagar. E tem umas partes ali onde ele fica realmente embriagado, as pessoas comentam e tudo mais, né? As profissões, ele ganha vida, como eu já falei, como um copista, né? É basicamente alguém que faz uma revisão no texto, né? Você tem o autor e você tem o copista ali que faz uma revisão ou uma reprodução dos livros. E a gente está falando aqui, né? Eles moram em São Petersburgo, né? E é uma São Petersburgo do século XIX, onde as pessoas moram em apartamentos alugados, mas não é igual hoje, onde você tem o seu apartamento, você fecha a porta lá e tem a liberdade da sua privacidade, da privacidade do seu lar. Na verdade, o que a gente tem são proprietários, pessoas que são donas de uma casa e que alugam quartos, e aí você vai ter numa mesma casa várias pessoas e cada grupo de pessoas habitando ali um daqueles quartos. E aqui também tem uma história muito triste, né? Porque ele vai falar de um dos moradores ali de um dos quartos que tem filhos, é casado, tem mulher, tem filhos, e que vai até o Dievushkin para pedir ajuda, porque ele não tem assim o mínimo para dar aos filhos para comer. Os filhos estão passando fome. E ele está enfrentando uma espécie de causa na justiça também, com algumas coisas ali do trabalho. É triste porque o Dievushkin não tem como ajudá-lo, não tem como ajudá-lo. E a situação dele é ruim, mas a situação do Dievushkin, né, é ruim, mas ele está vendo que aquela família está numa situação pior, ele não tem como ajudá-los. E aí, numa certa altura ali, essa possível causa na justiça, é o que dá a entender, sai e esse rapaz ganha. Esse que vai pedir um empréstimo é o Dievushkin. E, gente, ele fica tão feliz de ter ganhado, de ter diante de si ele, então, a oportunidade de cuidar dos filhos, de cuidar da família, da esposa, né? De botar, literalmente, comida na mesa. E ele morre. Ele morre. Enfim, parece que a alegria foi tanta que o coração não aguentou, sabe? Ele se deita para descansar depois de conversar com a esposa ali e não levanta mais. É uma coisa assim, muito triste mesmo, uma situação triste. A Bárbara trabalha com alguns trabalhos manuais, com costura, né? Sobretudo com costura, o que obviamente não vai render a ela ali muito dinheiro, né? Como eu falei já antes, o livro não deixa muito claro, mas ela parece ter caído em desgraça ali na sociedade por causa de alguém, né? Mas o livro não esclarece o que acontece. E aí a gente tem, então, uma oportunidade. Ela pobre, ele também. Ela numa situação difícil, e a situação dela é mais difícil por ser mulher, né? É realmente bem mais difícil nesse contexto. Mas aparece para ela a possibilidade de se casar. Um homem de posses faz a ela uma proposta de casamento. E nas cartas que eles vão trocando ali, a gente vê que ela tá animada por um lado, porque vai estar então numa casa direito, né? E vai ter sim como se sustentar, como sobreviver. Mas o homem se mostra rude, sabe? A gente vê ali as descrições que ela faz. Então você vê que ela tá nesse meio aí entre aceitar e resolver sua situação financeira ou não aceitar, né? O que obviamente não é um casamento por amor, pelo menos não da parte dela. O Dievushkin, por sua vez, tenta persuadi-la a não se casar, porque apesar, além, né, dessa situação de não ser algo que ela quer fazer por gostar e tudo mais, ele ficaria desamparado e não teria mais a sua companheira ali de cartas, né? Mas enfim, não vou dar spoiler aqui, né? Não vou estragar a sua experiência ao ler o livro aí. Você vai ler o livro e vai ver se ela vai se casar ou não, se ela se casa ou se ela continua trocando cartas ali com o Dievushkin. Gostei do livro, gostei da temática.
confesso que não é um livro fácil, tá? Não é um livro fácil, isso precisa ficar claro. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Não é um livro para quem está vindo naquela pegada então de Dostoiévski, naquela pegada toda frenética, né? Naqueles dilemas, como eu já falei aqui, morais e tudo mais. Esquece isso, deixa isso nas outras obras mesmo. Não é isso que você vai ter aqui. Você vai ter um livro que, apesar do tamanho, são cerca de 160 páginas, mas é um livro denso. As cartas diversas vezes se mostram bem monótonas, né? Mas eu creio que é exatamente esses detalhes e a somatória de tudo isso que faz com que essa obra seja, então, de tamanha beleza e que mostre pra gente que Dostoiévski é realmente o gênio que é. Porque mesmo ali com os seus 20 e poucos anos, ele já está aí, então, produzindo essa obra fenomenal que mostra essa luta desse povo, essa batalha por sobrevivência, né? Porque é realmente isso que se tem aqui, a descrição de pessoas pobres, pessoas que não têm aí o mínimo para sobreviver, mas que estão ali lutando, né? Que estão ali correndo atrás, que estão ali tentando viver, tentando cuidar um do outro, né? Isso é que é legal. Bom, como sempre, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir a obra. Você comprando pelo nosso link, você contribui com o nosso canal, né? Aquela história de sempre, não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e em breve a gente volta. Em breve a gente traz mais obras aqui, mais resenhas, a gente conversa mais sobre livros aqui, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.